Então vamos lá, vamos abrir em Mateus 10, que esse vai ser o nosso texto básico. A gente vai ler Mateus 10 todo, só que vamos lendo em pequenos pedaços conforme for avançando na pregação. Beleza? Quem achou diz amém? 10. Quem não achou fala Botafogo, campeão da Libertadores. Vamos lá, podemos começar? Amém. Então Mateus 10 começa assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Certo, então só explicando aqui o contexto, né? Para pessoas como eu e o Luiz, que é fã de leitoso, tá ligado que Jesus ele não estava ali do nada e viu 12 pessoas passando e falou: vocês 12 vêm comigo. Ele foi aos poucos recrutando cada um dos seus discípulos, né? Ele pegou 2 ali, 1 ali, outro lá, até que em certo momento os 12 estavam lá. E aqui exatamente nesse momento, depois que Jesus consegue reunir os seus 12 discípulos que ele tinha escolhido para ser os 12 apóstolos, e aí ele vai passar as instruções para os 12 discípulos, do que eles queriam eles. Quer dizer, do que ele queria para eles. E esse é o tema da nossa pregação, né? As instruções para quem é discípulo de Jesus. E a gente vai se colocar aqui nesse lugar, de discípulos de Jesus. Amém? Lendo as instruções que Jesus passou para os 12 apóstolos. Então vamos lá. São 3 instruções que eu separei. É claro que se você ler Mateus 10 todinho, você vai ver que dá milhares de instruções e de ensinamentos que Jesus passa. Mas já que não dá para falar de tudo, eu separei 3 grandes blocos dessas instruções. Só que antes de ir para as instruções propriamente ditas, a gente precisa consolidar, né, uma base do que Jesus tinha ali dos seus discípulos, e a partir dessa base, com essa base fundamentada para a gente vai para as instruções já com mais entendimento. E que base era essa que Jesus já tinha estabelecido para os seus discípulos? Aí que tá, a gente vai ler do versículo 5 até o 15, que diz o seguinte: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem deles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto que Jesus fala que a gente tem que ter claro enquanto discípulos de Jesus? Que nós, enquanto discípulos, nós temos que pregar o Evangelho. Isso é uma missão que Jesus estabeleceu para a gente. Aqui nesse momento, é como se Jesus estivesse dando um gostinho do que seria a grande comissão. Na grande comissão ele fala: ide pregar o Evangelho para todas as criaturas. Mas aqui
já que era o começo da caminhada, o começo da jornada dele com os 12 apóstolos. Os apóstolos ainda não estavam preparados para tanta informação, e ele dá a instrução somente de pregue, procure as ovelhas perdidas da casa de Israel e pregue para ela. Ele proíbe os discípulos de irem para pregar para gentios e samaritanos. Mas, tanto no caso daqui de Mateus 10, dessa pequena comissão, vamos botar assim, até lá em Mateus 28, que é a grande comissão, a gente já vê isso claro nos ensinamentos de Jesus, que ele desejava que os discípulos espalhassem a mensagem dele para aqueles que não conheciam, seja para quem fosse de Israel, seja futuramente, já com o Espírito Santo, mais para os gentios. Então, isso é algo que a gente tem que ter claro na nossa cabeça. Jesus, ele nos deu uma missão. Que missão é essa? Pregar o Evangelho, espalhar as boas novas para todas as criaturas. A gente não está aqui simplesmente esperando a morte chegar para ir para o céu, ou estamos de férias curtindo a vida. A gente está aqui com uma missão que Jesus nos deu. Nós temos que ter isso em mente. Se não tivesse nada para fazer aqui, tem um pregador do pastor Helder, ele fala que o evangelho seria pregado por uma dupla, o pastor e o pistoleiro. E o pastor ia pregar o evangelho, ia falar: você aceita Jesus? Sim. Aí o pistoleiro toma, vai para o céu. Isso não é assim. Se nós aceitamos Jesus e nós estamos aqui, é porque nós temos algo a fazer aqui. Esse algo é pregar o Evangelho a toda criatura. Foi a única coisa que Jesus deixou explicitamente direcionado para quem seria discípulo dele. Jesus deu vários ensinamentos que a gente interpreta de várias formas, dependendo da igreja, dependendo do pastor, pode ter várias interpretações, mas a única instrução clara foi essa. Jesus não falou no sentido, cara, você vai fazer tal faculdade, você vai ter tal emprego, você vai fazer isso ou aquilo especificamente. Não, isso a gente vai vivendo na nossa vida e vamos tomando as nossas decisões. A única coisa que ele deixou clara foi: pregue o Evangelho para toda criatura. Então essa é a nossa missão, e nós temos que ter isso em mente enquanto discípulos de Jesus, que o porquê da gente estar aqui vivo é para isso, para cumprir a missão que Jesus nos deu, de espalhar as boas novas para aqueles que não conhecem. Amém? Outra coisa que Jesus estabelece: a primeira é a missão, a segunda é a autoridade. Não é como se a gente fosse pregar o Evangelho com todo o meu conhecimento, ou com todo o conhecimento que os apóstolos tinham. Eles eram pescadores, eles eram pessoas humildes, pessoas simples, eles nem eram grandes estudiosos da Bíblia, das Escrituras, do mesmo jeito que nós também somos pessoas comuns. Quem somos nós para pregar o Evangelho? Mas Jesus diz aqui, qual o versículo que ele diz? Beleza, perdi o versículo. Aqui. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. E a gente vê também em Mateus 28, que é a grande comissão, que Jesus fala: debaixo de toda autoridade eu digo, e de pregar o Evangelho. Então, quando Jesus fala para a gente pregar o Evangelho, ele não está simplesmente dando uma missão para a gente e a gente vai lá, todo Zé pregar o Evangelho. Não. Deus está nos dando toda a autoridade para que a gente faça isso. É como se fosse, por exemplo, vamos supor que tivesse uma briga ali fora. Aí chego eu, com os meus músculos, e falo: pessoal, parou a briga, aqui não vai ter briga. É capaz dos caras ou continuar, ou de eu unir os caras e me bater. Fala: cara, quem é você para estar falando? Mas agora se eu chego, por exemplo, falo: irmão, parou a briga, aí tá com um distintivo da polícia, sei lá. Aí o cara já,
Opa, nem estão brigando. Estamos aqui só conversando e tal. O que é isso? É autoridade. É você ter algo, né, que demonstre respeito, demonstre tipo, eita, isso aí não é qualquer coisa. E aí, é isso que Jesus está dando para a gente. Quando Jesus fala que Ele nos deu autoridade, significa que agora a gente está indo debaixo da autoridade de Jesus, que é o Criador de todo o universo, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Redentor e Salvador, e é debaixo da autoridade dele que nós estamos indo pegar o Evangelho. E isso é muito relevante, porque talvez a gente, né, talvez não, com a certeza, a gente não perceba isso. A gente vai pregar o Evangelho, a gente vai todo tímido, todo meio sem saber o que falar, achando que a pessoa não vai ligar para nada, mas a gente não sabe que no mundo espiritual a autoridade de Jesus conta bastante e a gente está debaixo dela. E o mundo espiritual está tendo uma luta sinistra quando você se levanta para pregar o Evangelho para uma pessoa. Tudo isso para que essa alma seja alcançada. Então, Jesus deixa isso bem claro. Primeiro, vocês têm uma missão. Vocês têm que pregar o Evangelho. Segundo, vocês não vão de qualquer jeito, de qualquer forma. Vocês vão debaixo da minha autoridade. Ficou claro essa parte? Beleza, então. Então vamos para as instruções. Só um momento para já. Vamos lá. A primeira lição, Mateus 10, do versículo 16 ao 23. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade fugiram, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Então Jesus está falando de situações tensas. Cara, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Cara, o filho vai se voltar contra o pai vai se voltar contra o filho, o irmão contra o irmão. Tudo isso vai acontecer. E qual é a primeira instrução que ele fala? Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sinistro isso, né? Então, vou falar primeiro, Jesus fala primeiro da serpente, depois das pombas, mas para ficar aqui mais didático para mim, eu vou inverter e falar primeiro da pomba e depois da serpente. O que seria ser simples como as pombas? Jesus, nesse momento, está falando de... Ele queria que seus discípulos fossem pessoas simples, pessoas humildes. Por que Jesus, em vez de escolher as pessoas mais letradas de Israel, os grandes conhecedores da Bíblia, ele vai lá e escolhe um grupo de pescadores, pessoas que às vezes nem sabiam ler, justamente porque Jesus sabe do poder que existe nessa simplicidade, nessa humildade. Os fariseus, que eram aqueles que eram estudiosos e tudo mais, eles não tinham nenhuma conexão com o povo. Justamente porque eles eram muito sábios, eles falavam de uma forma toda chique, eles se vestiam de uma maneira que as pessoas ficavam, chega a intimidade de estar perto deles, e aí eles não tinham uma conexão com o povo. Mas agora Jesus, quando chama os pescadores para ser seus discípulos, ele está falando:
Eu sou gente como a gente. Como se fosse isso, né? Eu aceito os humildes, eu aceito os pobres, eu aceito a pessoa que fala gíria, eu aceito a pessoa que fala, sei lá, alguma parada errada. Não tem problema. Eu estou aqui para essas pessoas. Quando Jesus fala de ser simples como as pombas, ele está falando que queria que seus discípulos fossem descomplicados e desapegados. Você vê quando ele instrui para os discípulos como eles deveriam ir, eles falam: vocês não devem levar sandálias, nem 2 túnicas, nem cinto cheio de coisa. Não, cara, vai só você com a sua roupinha lá e vai pregar o evangelho. Pessoas desapegadas. Isso, não estou falando que ter bens é algo ruim, mas estou falando que no nosso coração a gente não pode se apegar às coisas desse mundo. E normalmente, né, conforme a gente vai tendo coisas valiosas nesse mundo, a gente, sem querer, vai colocando o nosso coração nessas coisas. Por isso que Jesus fala: cara, vai sem nada. É melhor ser escravo, vai focado na missão. Então, pessoas desapegadas e pessoas descomplicadas. Pessoas, sabe, uma coisa que bate com essa instrução é aquele versículo que fala: se depender de vós, tente paz com todas as pessoas. Ou seja, está falando de pessoas que sejam legais, que não sejam pessoas chatas, pessoas que ficam criando problema com todas as coisas, pessoas que ficam sendo muito chatas. Dá para entender essa palavra? Nos mínimos detalhes do que eu quero dizer. Então, quando Jesus fala seja simples como as pombas, ele está falando disso, de simplicidade, humildade, de desapego e de ser descomplicado. Outra coisa que é o símbolo da pomba é a pureza. Então, quando Jesus fala seja simples como as pombas, ele está falando: cara, sejam pessoas sem maldade no coração, sejam pessoas puras, pessoas sem malícias, sabe, uma pessoa que consegue olhar no fundo do olho sem ter uma segunda intenção, pessoa que consegue fazer o bem sem esperar nada em troca, pessoa que não se aproxima por interesse, uma pessoa que, sabe, não tem maldade, não tem essa coisa ruim dentro dela, que deseja o bem e fica feliz, se alegra pelo bem dos outros, pelo bem dos amigos. Outra coisa que tem a ver com as pombas significa ser pessoas discretas e que passam como se fossem desapercebidas. Eu vou explicar melhor o que é esse desapercebido. Ou seja, são pessoas. Você já está ligado numa pomba? Tipo, a pomba é extremamente simples. Tipo, você não chega num lugar e. Caraca, vi uma pomba do. Meu Deus, tipo, que dia sou eu hoje, tá ligado? Que eu vi uma pomba. Não, a gente se impressiona se a gente visse um leão, sei lá, tipo assim. Você vê uma pomba extremamente natural, extremamente simples. E fala justamente da facilidade que Jesus queria que seus discípulos tivessem, e quer que a gente tenha, de se misturar, sabe? De fazer parte do grupo, de se comunicar com as pessoas, de ser bem recebido, sabe? Ser aquela pessoa que chega em qualquer roda, em qualquer lugar e, tipo, sabe desenrolar, sabe conversar, sabe ser legal. E eu não estou falando aqui, tipo, você tem que ser uma pessoa extrovertida, piadista, não. Eu estou falando uma pessoa que consegue chegar, simplesmente se misturar com as pessoas. E isso tem a ver com a simplicidade da pomba. E a parte de ser discreto, né? Ou seja, ser aquela pessoa que não tem o ego de querer ser o centro das atenções, de não ter o ego de querer ser o melhor, o maioral. Então é sobre isso que ele vai falar a respeito de ser simples como a pomba. Muita coisa, né? Vou tentar relembrar tudo. Ser simples, humilde, desapegado, descomplicado, sem maldade, puro, livre de malícia, discreto e desapercebido. Vocês nunca pararam para pensar, tudo isso de uma pomba, né? Mas enfim. E além de ser simples como a pomba, Jesus fala para nós sermos prudentes como a serpente.
E é até estranho, né? Porque normalmente a gente sempre associa serpente a algo ruim, né? Até a gente não quer zoar, fala, meu Deus, só cobra, sei lá, umas paradas assim. E Jesus está nos ensinando a ser como serpentes. Mas o que ele quer dizer com isso, cara? Para a gente ser venenoso? Não. Jesus está querendo, quando ele fala para a gente ser prudente como a serpente, ele fala para a gente ser astuto, para a gente ser atento. Ou seja, a serpente, ela está sempre lá. Ela está ligada no que está acontecendo, ela está ligada no ambiente. Só que ela está lá, atenta, esperando o momento certo. A serpente, ela não é boba. E por que isso é importante? Porque Jesus fala, eu estou enviando vocês como se fossem ovelhas para o meio dos lobos. Vocês são os meus discípulos que estão indo espalhar as boas notícias para o mundo, só que vocês estão indo para um mundo caído. Vocês estão indo para um mundo que, infelizmente, é cheio de maldade, é cheio de pessoa ruim, é cheio de tragédia acontecendo. Então, Jesus, ele não quer que você seja o bobão que está vivendo na Disney, que a vida é bela, independente de qualquer coisa. Não. Jesus fala, sejam simples, sejam humildes, sejam descomplicados, mas sejam espertos. Tenham noção de onde vocês estão indo, tenham noção de quem que vocês estão se misturando, tenham noção dos perigos, estejam atentos às coisas. Não é para você ser o bobão, sabe? Tem muita gente que fala, né? Tinha isso pelo menos antigamente, falava, o crente, qualquer um passa a perna no crente, porque ele é todo bonzinho, sei lá o que e tudo mais. Isso não tem a ver com o que Jesus fala dos seus discípulos. Jesus fala, tenham um bom coração, não tenham maldade, sejam puros, mas cara, sejam astutos, sejam espertos, sejam inteligentes. Quando ele fala também da serpente, ele está falando a respeito da gente pensar mais, de ter estratégias. Nós estaremos entrando em vários lugares para espalhar a palavra de Deus, seja no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, né? No meu caso, por exemplo, minha família não é cristã, então acaba se tornando um lugar missionário, né? Como se fosse assim. Ele está falando, seja esperto, pense em estratégias, não entre de qualquer jeito achando que vai sair falando, todo mundo vai te abraçar e vai aceitar a sua causa. Pense em estratégias de como alcançar essas pessoas, seja intencional, saiba o que fazer, pense antes. Isso é importante. Tem muitas pessoas que acham que, por exemplo, que missionários, eles estão indo, tipo, sei lá, eles só vão lá e pregam o evangelho de qualquer jeito. Mas não é assim. Para cada lugar que a pessoa vai pregar o evangelho, ele pensa antes. Às vezes tem trabalhos que demoram anos para se desenvolver justamente porque necessita de estratégias. Por exemplo, lugares que são proibidos a pregação do evangelho. Você não pode sair lá pregando, então você vai ser preso, vai ser morto. Como é que se prega lá? Você vai se inserindo na comunidade, você arranja um emprego, você começa a prestar um serviço, você vai ganhando a confiança das pessoas. Isso demora às vezes anos. E é sobre isso que Jesus está falando. Tem estratégias, tem intencionalidade. Pensem antes de fazer as coisas, porque vocês estão indo para um mundo que é perigoso. Vocês estão indo para um mundo que não vai aceitar a mensagem do Evangelho de braços abertos. Nem todos vão ser assim. Então essa é a primeira instrução de Jesus. Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E agora vamos para a segunda instrução, que está em Mateus 10, versículo 24 ao 33. Que diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, qual é a segunda instrução que Jesus disse para os discípulos? O que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Essa parte de proclamar dos eirados é como se você estivesse subindo no telhado de uma casa e gritando, né? E isso não é uma loucura de Jesus, isso é uma forma que se tinha na época, né? Na época que não tinha o WhatsApp e nem Facebook, sei lá. Enfim, nenhum meio de comunicação mais rápido. Era uma forma de se espalhar as notícias. Você chegava lá no telhado e gritava: a pizza, R$29,90. E aí outra pessoa mais distante ia gritar no eirado e ia repetir essa mensagem, essa mensagem ia ser espalhada de uma forma mais rápida. Só que aí que tá, Jesus fala para a gente gritar aos eirados, né? Ele está falando a gente proclamar essa mensagem. Mas o que é para gritar dos eirados? É o que ele fala antes. O que se diz, o que se vos diz ao ouvido, né? Então é como se Jesus estivesse falando para os seus discípulos: aquilo que eu falar para vocês no ouvido, né? Vocês vão lá e gritam aos eirados. Então, o que quer dizer, né, esse que se vos diz ao ouvido? Está falando de intimidade. Jesus está falando: aquilo que eu ensinar para vocês no secreto, aquilo que eu ensinar para vocês quando estiver só nós 12 reunidos, juntos, isso que vocês vão proclamar. Vocês vão sair gritando qualquer coisa que vocês acham na cabeça de vocês que deve ser gritado. Vocês vão gritar aquilo que eu estou ensinando para cada um de vocês. Ou seja, para a gente ter algo para proclamar, a gente precisa ter um relacionamento íntimo com Jesus para que Ele nos fale algo para que a gente proclame. Fez sentido? E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente pensa, né? Tipo, o que a gente vai falar? Por que eu não pego, por exemplo, uma mensagem de um pregador na internet, acho legal e simplesmente decoro tudo que ele está falando de cada pontozinho e falo isso para as pessoas? Porque isso não vai trazer a verdade. Por mais que você fale palavra por palavra aquilo que o outro pregador disse, não vai ter o mesmo impacto, porque para ser verdadeiro, a coisa precisa ser pessoal. Já aconteceu com vocês, por exemplo, você contar uma história de outra pessoa, aí você conta a história e você fica: poxa, mas quando a pessoa conta é bem mais legal essa história. Por quê? Porque a pessoa que viveu, a pessoa que tem os detalhes, a pessoa que sabe contar direitinho como é que aconteceu. E a mesma coisa nesse caso. Por que você não pode simplesmente imitar as pregações de outros pregadores aí e só repetir o que eles estão falando? Porque não vai ter verdade. Porque não vai ter aquela parada que foi algo que Deus falou com você, que realmente te tocou, te transformou e você está passando para outra pessoa. Você é simplesmente uma cópia. E para isso, a gente precisa de coisas do básico que a gente já sabe. Ler a Bíblia, por exemplo. Como tem intimidade com Cristo? Ler a Bíblia. É a palavra de Deus, é a palavra que Ele deixou para a gente. Orar, jejuar, essas são coisas que traz intimidade para a gente. Intimidade para a gente com Deus. Só que não é simplesmente a gente transformar isso em uma performance. A gente precisa trazer Deus para a nossa vida de verdade. A gente não pode ser aquela pessoa que vai na igreja todo domingo, ou no sábado no culto jovem, que tem um cronograma de ler a Bíblia,
tem tudo para ser cristão, só não tem a Cristo. Isso é sinistro. Porque tem pessoas assim. A gente não pode transformar essas coisas simplesmente numa apresentação para Deus. Então, tipo, eu estou aqui, consegui ler a Bíblia todo dia essa semana. Aí um dia você não lê a Bíblia e fica, poxa vida, eu estava no meu recorde de 7 dias e agora eu vou ter que voltar a ler tudo de novo até chegar lá. Não, você não está competindo com ninguém. Deus não está te dando metas para você bater. Você está lendo a Bíblia, você quer aprender mais de Deus. Você quer saber o que Ele tem a falar com você. Você quer orar, você quer passar um tempo com Deus. Não é uma obrigação que você tem que ter todos os dias. Quando você deixa de ler a Bíblia ou deixa de orar, é para você sentir falta, não para você sentir peso. Não para você sentir culpa. Não para você começar a se martirizar, como se, eu estava lendo e orando todo dia, agora um dia eu falhei, 2 dias eu falhei, porque eventualmente acontece da gente estar na correria e não conseguir, aí agora, meu Deus, agora as coisas vão começar a dar errado para mim. Meu Deus, agora Deus se chateou comigo e vai vir uma coisa ruim. Não, não é isso. Quando você falha em ler a Bíblia, não é para você ficar com medo de Deus, é para você pensar, caraca, hoje fez falta ler a Bíblia, fez falta aquele momento que eu tinha com Deus, fez falta aqueles 10, 15 minutinhos ali no meu quarto, só eu e ele lendo a Bíblia e orando e meditando na palavra. Isso é trazer Cristo para dentro da nossa vida, não simplesmente práticas que são importantes, né? Como eu falei, a oração, a leitura da Bíblia são importantes, mas não é para você transformar isso numa coisa sistemática, uma coisa burocrática. É trazer Cristo para a nossa vida. É para a gente, quando estiver em casa com a nossa esposa, por exemplo, que às vezes, só às vezes irrita a gente, faz algo que a gente não gosta. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É para a gente lembrar, caraca, eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Amém? Então talvez eu tenha que ter um pouco mais de paciência. Talvez eu tenha que me dispor mais a ajudar ela. O Caleb até saiu para falar aqui. Para ele não sentir culpa depois. É para a gente no trabalho, quando acontecer alguma coisa, a gente pensar, nossa, eu queria extravasar, eu queria esganar essa pessoa. A gente pensar, cara, o que eu faço? Será que eu não deveria ser a pessoa que faz a palavra branda, que perdoa, que tenta reconciliar? Mesma coisa em qualquer outro lugar. Isso que eu estou querendo dizer. À medida que a gente traz Cristo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para todas as nossas atividades, a gente vai criando intimidade com Ele. E a gente vai ouvir Ele falando com a gente vários momentos e várias vezes. Às vezes a gente vai sentir algo, às vezes a gente quer extravasar e dentro da gente a gente vai falar, perdoa essa pessoa. E você vai perceber nesse momento que é Cristo falando com você, que é o Espírito Santo te dando a instrução. E é isso que você vai estar vivendo com Deus, no seu íntimo, no seu dia a dia, no seu cotidiano, que você vai proclamar para as outras pessoas. Aquilo que você vive na intimidade é o que você vai proclamar dos eirados. Amém? Amém. E agora vamos para a terceira e última instrução. Hoje ninguém fez um. Você tinha paciência para terminar. Então, para terminar, pessoal. Mateus 10, no versículo 34 ao 42. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, qual é a terceira e última lição, de hoje que Jesus dá para os seus discípulos? Vocês precisam amar a Cristo, amar a mim, acima de todas as coisas. No mundo que a gente vive, naquela época também, mas especialmente hoje, que a gente vive num mundo cheio de inúmeras distrações o tempo todo. É muito fácil a gente colocar o nosso coração em outras coisas. E muitas vezes a gente, sutilmente, não é que de um dia para a noite você deixa de amar Cristo, mas a gente sutilmente vai dando mais prioridade para outras coisas. E quando a gente vê, Cristo não é mais a prioridade da nossa vida. Cristo ainda está lá, só que ele é a quarta ou a quinta prioridade. Cristo está lá, você ainda vai para a igreja, você ainda vai no culto jovem, você ainda, quando o pessoal fala, você é de igreja? Você fala, eu sou lá no Bíblia e tal. Só que na sua vida, no seu coração, tem outras coisas na frente de Cristo. E perceba, coisas importantes. Jesus fala que quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ele está falando para você, sei lá, bater nos seus pais e sair de casa? Não. Ame o seu pai, ame sua mãe. Inclusive, isso é um dos 10 mandamentos, Você honrar o seu pai e sua mãe. Ele está falando, você não pode amar eles mais do que a mim. Aqui ele fala, quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. O seu filho, sua filha. Você não pode colocar o seu filho, sua filha, acima de Cristo na sua vida. Isso é difícil. Por isso que Jesus fala para a gente ser atento. Porque muitas vezes, sem querer, a gente vai colocando essas coisas na nossa frente. Muitas vezes, sem querer, a gente coloca o nosso casamento, o nosso namorado, nosso marido, nossa esposa, nossa família, nosso emprego, a nossa carreira. E quando a gente vê, Cristo virou um detalhe na nossa vida. Eu sou o Jean, eu tenho a profissão tal, eu tenho meu filho, minha filha, sou casado com a Natália e sou cristão. Virou um detalhe. E aqui Cristo está falando, se você ama essas coisas mais do que a mim, vocês não são dignos. E aí ele fala, quem perder a sua vida, vai achar ela em Cristo. Então, quando ele fala para os seus discípulos, para nós sermos humildes, para nós sermos desapegados, ele está falando disso. Desapega dessas coisas, que aí vocês vão achar a vida verdadeira. Quem se saciar de si mesmo, será preenchido por Cristo. À medida que você vai deixando o seu ego, a sua vaidade, os seus desejos, a sua vontade própria, você vai tirando essas coisas de você mesmo, você está dando espaço para que Cristo encha você com as coisas dele, que são mais importantes. Eu e a Nath, a gente se mudou, E aí a gente está arrumando a nossa casinha ali à medida do possível, Semana a gente comprou guarda-roupa, aí
semana passada foi a máquina, então, enfim, aos poucos a gente está construindo as coisas. E aí, a gente estava conversando, não foi nessa semana, mas eu lembrei dessa conversa, tipo, cara, como seria não se preocupar com essas coisas? Tipo, se a gente fosse herdeiro, tá ligado? Todo mundo já pensou nisso, eu acho. Se a gente fosse, tipo, muito rico, filho do Neymar, tipo, shake, sei lá. Como seria, tipo assim, caraca, saber que, tipo, pô, mano, eu tô me mudando, mas eu vou ter as coisas, eu não preciso me preocupar. E, tipo, como é que eu vou pagar? Como é que, se eu vou ter, se eu não vou ter, se eu vou conseguir, se eu vou conseguir. Isso seria bom, né? Só que nós somos assim. Porque nós temos a Cristo. Então, tipo, a gente já conquistou tudo. Claro que não para essa vida. Porque, infelizmente, ainda vai ter contas, ainda vai ter boletos, ainda vão ter necessidades, enfim. Mas nós temos a vida eterna, onde não haverá contas, não haverá dor, não haverá sofrimento, nós estaremos ao lado de Cristo para toda a eternidade. Então, como seria se a gente lembrasse disso? Mas, cara, eu estou aqui só de passagem. Isso aqui é tipo um breve momento da minha vida e eu vou viver a eternidade. A minha eternidade já está garantida. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou filho de Deus. E aqui eu só estou cumprindo a missão que Deus me deixou. Muitas vezes a gente vem para a igreja ou até para outras religiões pensando no que essa religião pode nos dar, né? Nossa, eu vou vir aqui, vou concentrar minha vida, aí eu vou prosperar, aí eu vou ter um carro melhor, vou arranjar uma pessoa para casar, eu vou ter uma família, e vai vir tudo certo, tudo certo. Mas a verdade é que tudo aquilo que Deus ele podia te dar, Ele já te deu quando Ele enviou Cristo para morrer na cruz no seu lugar. Amém. Porque você nunca na vida iria conseguir pagar a dívida que você tinha com Deus. E Deus foi lá e pagou quando Ele enviou o seu Filho. E Ele não só pagou a dívida, como Ele te deu um saldo infinito. Porque Ele quitou a sua dívida e agora Ele te adotou e você é filho, você faz parte dessa família. Então, a gente está dizendo que eu nunca vou prosperar, nunca vou conseguir nada que eu quero. Não, você vai conseguir. Só que vai ter coisas que você não vai conseguir. Sabe, talvez você consiga ter a família que você sempre sonhou, mas não consiga ter o emprego que você sempre sonhou. E amém, porque você tem a Cristo. Talvez você não consiga realizar o sonho de viajar, sei lá, para que lugar você quer viajar. Mas amém, você tem a Cristo. No mundo você vai passar por aflições. Coisas boas vão acontecer, coisas ruins vão acontecer. Mas em todo momento, seja no bom, seja no ruim, você tem um motivo para estar seguro, porque você tem a Cristo. Amém. Deus ele já providenciou tudo o que você precisa. Cristo. E a gente tem que colocar os nossos olhos nele para seguir caminhando nessa vida. Porque, como eu já disse, nós temos uma missão. E eu não quero ter que me apresentar a Jesus e falar, poxa, eu viajei e não me atentei à missão que o Senhor me deu. Eu não preguei as boas novas, eu não te conheci. Eu não tinha intimidade contigo. Eu deixei outras coisas tomarem o seu lugar na minha vida. E isso é sinistro, porque quando Jesus começa as instruções para os 12 discípulos,
ele começa só com a parte boa, porque ele vai falando, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão anunciar as boas novas. E depois ele vai falando, mas vocês vão ser enviados como ovelhas para o meio dos lobos. Mas vocês vão ser perseguidos. E se vocês se apegarem ao mundo mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Então a gente precisa se atentar a como a gente tem enxergado Cristo nas nossas vidas. Será que Cristo tem sido só um detalhe? Ou será que os nossos olhos estão fixos nele? Será que a gente tem dado importância para a única coisa que ele nos pediu? Ou a gente tem simplesmente vivido a vida cristã, né, de ir à igreja, sentar, ouvir uma palavra e seguir para a próxima semana? Será que a gente tem se deixado ser usado por Jesus nos lugares que a gente frequenta? Ou será que a gente está retendo tudo aquilo que a gente recebeu de graça? São coisas para a gente se pensar. Ah, Jean, mas se faltar, e se não der certo, e se der errado, e se acontecer qualquer coisa, está tudo bem, porque nós temos a Cristo. Esse é o mais importante. Amém. Então, só relembrando todos os pontos, né? Jesus nos deu uma missão de proclamar o Evangelho a todas as criaturas e nos deu autoridade para fazer isso. Jesus nos instruiu, né? A primeira instrução, a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus nos instruiu ao que ele nos diz ao ouvido a gente proclamar pelos eirados. Na terceira instrução, nós temos que amar a Cristo acima de todas as coisas, para cumprir, né, com essa missão que ele nos deu. Vamos então orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, Pai. É um texto que nos confronta, é um texto que às vezes pode até parecer pesado demais, mas nós nos lembramos, Jesus, de tudo aquilo que o Senhor sofreu, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, o Senhor ter morrido no nosso lugar, ter morrido a nossa morte, e isso se torna leve, Jesus. Porque o Senhor consegue tirar o peso das coisas e fazer, Pai, com que a gente viva essa vida com leveza, com serenidade, com tranquilidade, com a convicção de que o Senhor cuida de todas as coisas, de que, exatamente por cuidar de todas as coisas, o Senhor também cuida da nossa vida, Pai, nos mínimos detalhes, Jesus. Então que a gente possa de verdade, Jesus, refletir a respeito do que foi dito essa noite, e pensarmos em como a gente pode seguir as instruções que o Senhor nos deu, Pai, para cumprir a missão que o Senhor nos deixou, Pai, de espalhar as boas novas para os que não conhecem, Jesus. Em nome de Jesus, que a gente possa descansar, Pai, nos teus braços e sermos cheios do teu Santo Espírito, Jesus, porque somente vazio de nós mesmos e cheios de Ti, que a gente vai poder cumprir, Pai, essa missão que o Senhor nos deixou. Então, em nome de Jesus, que a cada dia em nossas vidas, Pai, a gente possa viver, como dizia João Batista, Pai, com nós diminuindo e com o Senhor crescendo em nós. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém.